Fala Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a Apple tá sacaneando você. Ou será que não? Eu não sei. O lance, meus caros, é que explodiu, eclodiu, apareceu na internet com todas as forças, a Apple admitindo que está cortando a potência dos iPhones para economizar bateria, para não deixar você aí sem bateria. Isso tudo está acontecendo com os iPhones do 6S para trás, não está acontecendo com os iPhones do tipo 7, o 7 Plus e o 8 Plus e 10, mas está acontecendo com os iPhones mais antigos que ainda rodavam outros processadores e tinham baterias com uma tecnologia um pouquinho diferente. E aí explodiu na mídia que a Apple realmente está fazendo isso, está cortando potência, está cortando o desempenho do processador para que as pessoas tenham mais bateria nos seus iPhones e não avisou você de que isso estava acontecendo. Eu acho primeiramente uma puta falta de sacanagem. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Eu já vi muitas pessoas falando groselha, portais, sites de notícias, youtubers, muita gente falando besteira sem levar em consideração como a tecnologia de baterias de íons de lítio funcionam. Muitas pessoas estão comentando na internet, a Apple tá lá sacaneando os usuários, chupa a Apple, e muitas pessoas estão tentando defender a empresa, dizendo não, porque, isso aí é uma coisa necessária, né? Isso aí é a Apple sendo legal com você. Nenhum dos dois lados tá lá muito certo, e eu que já trabalhei na bagaça posso contar pra você mais ou menos o que tá acontecendo. O lance é que os iPhones são muito mais vendidos lá na terra do tio Sam do que aqui no terceiro mundo ou no resto do mundo, e sim, lá os americanos têm uma cultura de comprar um iPhone e ir trocando ele sempre que ele vai dando algum problema. Os americanos, na maioria das vezes, adoram o iPhone, e uma pesquisa de empresas de telefonia nos Estados Unidos dizem sempre que 6 entre 10 smartphones nos Estados Unidos são iPhones. Então os iPhones ainda são a grande maioria, era muito mais, agora com bons Androids isso diminuiu um pouco, mas antigamente a coisa era tipo de 8 para 10 smartphones eram iPhones, hoje em dia 6 entre cada 10 smartphones lá nos Estados Unidos ainda são iPhones, o que mostra uma hegemonia muito suprema da Apple, pelo menos na terra do Mickey, na terra do tio Sam, nos Estados Unidos. E o perfil desses compradores é muito interessante, porque essa galera compra smartphones para passar um bom tempo com eles e sempre querem que o iPhone dure 3 ou 4 anos, sabendo da política de trocas fáceis da Apple, sabendo da política de assistência técnica super fácil da Apple e sabendo das políticas de Apple Care Protection Plan e todas as regalias que os americanos têm ao comprar um iPhone, diferente dos planos de, sei lá, sabe, aquelas engenhocas e aquelas coisas lerdas que não funcionam nem aqui no Brasil e nem lá fora. As outras assistências técnicas ou serviços de Protection Plan não são tão bons quanto os da Apple lá fora, e sim, o cara que compra um iPhone tá bem protegido de qualquer tipo de problema, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a coisa é bem diferente. E esse mesmo americano pensa que quando ele vai comprar um iPhone, ele vai passar bastante tempo com esse cara, porque ele não quer ficar gastando dinheiro todo ano. Os caras ali usam iPhones bastante antigos porque sabem que a Apple vai atualizar o iOS, vai colocar os mesmos recursos, ou pelo menos quase todos, e o iPhone sempre vai continuar estável, rápido, com uma bateria mais ou menos ali, nem fantástica, nem muito ruim. E sim, os caras se contentam e são bastante fãs do iMessage. O iMessage é o serviço de mensagens mais usados nos Estados Unidos. Não tem WhatsApp, não tem Telegram e não tem outro serviço lá que consiga competir com a unha do pé do iMessage em solo americano. Isso já explica a hegemonia da Apple nos Estados Unidos, até porque é uma empresa muito querida por lá, e dá pra explicar por que tem tanta paixão pela Apple pelos americanos, né? Mas aqui no Brasil e em outros países a gente não tem essa realidade maravilhosa de que a Apple é uma empresa bacana, que cobra barato e protege o consumidor, e aqui a Apple faz exatamente o contrário. Ela cobra muito caro, ela bota bastante barreiras pra você ser aí protegido pelos seus direitos, e sim, até que o serviço da Apple é bacana, e eu já trabalhei lá na empresa, eu sei como funciona, eu sei que é bastante bacana você acessar o Apple Care aqui do Brasil. Quem compra um iPhone tem uma garantia bem legal e eles costumam trocar os iPhones sem muita churumela, diferente de outras empresas que deixam você 2 meses sem o seu telefone, mas mesmo assim, o preço que você paga pelos smartphones é meio que óbvio, né? Você paga 7 mil reais no iPhone, você precisa pelo menos de um tapete vermelho e de um champanhe e alguém te chamando de meu bem. Pelo amor de Deus, né? Mas quando esse lance das baterias apareceu na mídia e a Apple admitiu que estava fazendo isso, eu como desenvolvedor olhei um pouco assim, até que faz sentido. Eu olhando do ponto de vista de desenvolvedor, de quem trabalhou na área, acho que isso faz sentido, mas eu acho que a Apple erra muito em julgar que os seus consumidores são imbecis. E é isso que ela faz. Ao invés dela explicar para o consumidor e dar opções para o consumidor, dizendo, olha, eu aqui tenho um update para você e você pode aceitar esse update ou não, tomar a pílula vermelha ou não, e seu iPhone está com a bateria zoada. A Apple poderia avisar você de que sua bateria já está com ciclos de vida no final e está realmente
realmente não entregando mais, até porque depois de um ano e meio, dependendo do uso do usuário, a bateria já foi pro saco mesmo. Quem carrega a noite inteira, quem faz o uso de bateria de uma forma tosca, quem deixa o smartphone no banheiro muito tempo, pegando umidade, enfim, práticas nefastas que vão acabando com a vida da bateria. E a Apple sabe disso e sabe que nos Estados Unidos é muito mais barato você trocar de iPhone, porque zoou, lá você compra outro, compra uma bateria nova. E aqui no Brasil o negócio é muito caro. Então faz sentido lá nos Estados Unidos, mas a Apple precisa parar de tratar os seus consumidores como bebês, como pessoas burras e incapazes de escolherem o que elas mesmo querem para suas vidas. Porque pensa comigo, se a Apple desse uma atualização na tela do seu celular dizendo assim, olha só, o seu iPhone está com a bateria zoada, cagada, e você tem a opção de continuar com a mesma potência e a gente não mexe no seu iPhone e a sua bateria vai continuar ruim, levar até uma assistência técnica para trocar a bateria pelo valor de X, ou a gente pode diminuir para você a potência do seu processador a 11, a 10, a 9, a 8, a 7 que seja, e o seu iPhone vai ficar mais lento, ele vai realmente ficar um pouquinho mais vagaroso, mas ele vai gastar menos bateria e você não vai ter aquele problema do smartphone sendo desligado do nada. Acontecia que os iPhone 6S tinham um problema da bateria, que quando os ciclos de bateria já estavam gastos, o iPhone chegava ali em 30%, 20%, ou quando ele rodava um jogo muito pesado, ele simplesmente parava de funcionar e você tinha que desligar e ligar de novo, porque o iPhone sentia que o processador pedia um pico de energia e esse pico de energia não era atendido pela bateria. A bateria não tinha lítio suficiente para dar esse jump start, esse pico de energia, e como a bateria já estava desgastada e sem os ciclos de vida dela bons ali para funcionar, a bateria não conseguia dar tudo que o processador precisava, e aí a Apple temendo alguma explosão, alguma fissura, algum problema físico na bateria por estar sendo forçada ali até o limite, o iPhone se desligava e parava de funcionar. Isso incomoda bastante e isso dá para ser consertado trocando de bateria. Se a Apple colocasse um baita de um disclaimer, um baita de um texto assim no teu celular falando, olha, você tem duas opções, ou você vai na assistência técnica e troca a bateria, ou você simplesmente aceita o que a gente está fazendo, tudo bem, a Apple seria vista como uma empresa muito futurística, muito heroína do consumidor, dando opções. Olha, a Apple se preocupa com a minha vida útil de bateria, eu posso ir lá trocar por um preço módico, ou eu posso simplesmente aceitar isso aqui e aguentar mais um tempo até ter grana para comprar outro smartphone, mas a Apple está fazendo nas costas do consumidor, está fazendo como uma facada pelas costas, e isso é muito zoado. Isso, primeiro, infringe várias leis, isso, segundo, é muita sacanagem com o consumidor, mas tem um lado muito negativo na história. Você aceitou os termos e condições de uso do seu iOS. Quando você inicia o iPhone, você lá aceita os termos de condições de uso e você está aceitando que a Apple pode fazer qualquer modificação no seu iPhone sem prévio aviso. Então, se você não leu aquela bagaça quando você comprou o iPhone, da próxima vez, leia. Ou não da próxima vez, você vai trocar pro Android, deve estar putaço com a Apple e nunca mais vai comprar nada da Apple. Eu te entendo e até que não tiro a sua razão. Mas, cara, é complicado. Eu falo pra vocês, se você tem um iPhone 6S e tem esse problema, você pode levar na assistência técnica e trocar e pagar uma grana, ou você pode simplesmente vender o seu 6S e comprar um Android, que eu acho que é mais interessante. Eu acho que o 6 e o 6S eram smartphones extremamente problemáticos e a Apple corrigiu esses problemas no 7, no 7 Plus e no 8 agora. Problemas esses como a bateria que era cagada, como esse processador que não sabia controlar a amperagem da bateria e dava esse jump start de puxar muita energia e a bateria tinha risco de explodir, e aí o software do iOS capava a bateria e desligava o iPhone pra você não ter um risco de explosão. E cara, e quando isso falhasse? Imagina os iPhones que explodiram, era porque esse mecanismo falhava, enfim, vários vacilos. Então, eu sei que muitas pessoas estão omitindo opiniões sobre isso, mas vamos ser sinceros e eu vou olhar pra vocês de um ponto de vista de desenvolvedor de software e de hardware, tá? O que acontece é o seguinte, se a Apple fosse legal com os consumidores e achasse que a gente não é otário, a Apple simplesmente daria esse aviso dizendo, olha só, nós, passando o log tool aqui do iPhone, nós detectamos que o seu iPhone está com ciclos de vida bem defasados. Eu passava essa ferramenta quando eu trabalhava lá no suporte e eu conseguia ver remotamente se a bateria do cara estava bosta ou não. E se a Apple consegue detectar isso, ela tem que mostrar para o consumidor que ela tem esse poder, coisa que a Apple não faz. E a Apple diz, olha, a sua bateria não tá bem, meu parça, você tá com a bateria zoada. O que você pretende fazer? Você quer continuar usando desse jeito e que se dane? Você tá bem assim? Tem 12 power bank na sua mochila? Tudo bem, opção sua. Você quer que a gente dê aquela cortadinha de desempenho, aquela capadinha, aquela limitadinha, só pra você conseguir usar como uma sobrevida até você ter grana pra comprar? Diz sim aqui que a gente atualiza o seu iOS e aí você consegue ter um processador mais suave. Você aceita isso ou você não aceita? Ah,
Aceito, vai. Então o consumidor tinha que ter o poder de escolha das duas coisas. Não que a Apple fizesse isso deliberadamente, porque isso é uma puta sacanagem. Por isso eu enalteço sempre esse ponto aqui. Antes de vocês criticarem a empresa ou irem para um lado ou para o outro, você que odeia a Apple ou você que é fanboy da Apple, tenta ser sensato, cara. Pensa que isso de capar o processador é uma coisa interessante por um lado. Você pode ajudar pessoas que estão sem dinheiro a terem uma sobrevida no iPhone delas, dando aí um pouco menos de desempenho, porque o iPhone já é um aparelho high-end e já roda toda a App Store com o pé nas costas, então você pode pegar um 6S que já consegue rodar tudo com folga, de boa, os jogos mais pesados, com um pouquinho mais de dificuldade, com um pouco mais de tempo de loading, mas você não vai transformar o iPhone 6S da pessoa no Moto G, cara, isso não vai acontecer. A arquitetura do iOS é bem diferente, a programação em Unix é muito diferente, então isso não vai acontecer. Fica tranquilo. O lance é que o consumidor precisa saber do que está acontecendo com o telefone dele, já que você não pode mudar, você precisa saber o que está acontecendo. Olha só, é tipo quando você vai fazer uma operação médica e o cara, você acha que estão arrancando o seu baço e alguém implanta a sua mão na sua barriga. E ninguém te avisa, porque eu sou o cirurgião. Se eu quiser implantar uma piroca na sua testa, você não pode reclamar. Pra mim, a Apple perdeu a grande chance de ser uma empresa muito legal e que respeita muito o consumidor, dando essa opção de update paralela, sei lá, medida paralela para que a pessoa consiga ter um desempenho melhor ou pior, dependendo do que ela quer. Quero desempenho full 100% e dane-se a minha bateria? Ou quero um desempenho mais capado para ter longevidade até eu ter dinheiro para comprar? Ou você pode me oferecer uma bateria mais barata e uma manutenção gratuita para eu poder consertar o seu vacilo? A Apple poderia ter feito tudo isso, mas é uma empresa, e infelizmente é uma empresa que foi fantástica no passado, mas infelizmente hoje em dia a Apple é uma sombra do que foi em termos de delicadeza com o consumidor. Ainda é uma empresa muito criativa, muito foda, o iPhone X é maravilhoso, mas ainda é uma empresa que é só uma sombra do que o Steve Jobs projetou para agradar o consumidor. Já é uma empresa arrogante, fria, que não liga mais para o consumidor e só faz mídia em cima do quanto ela se preocupa com você. Mas na verdade, a Apple não passa de uma mãe mandona que troca toda a cor das suas cuecas e, sei lá, te veste do jeito que ela quer, como se fosse a Dona Florinda cuidando do Kiko. Isso é muito ruim, cara, muito ruim, isso tem que parar. Alô Apple, você já perdeu vários mercados em todo o mundo, você já perdeu vários porcentos de market share e cada vez menos países compram iPhones e a fanbase da própria Apple, a sua fanbase apaixonada, está cada vez mais puta com você, então vê se para de vacilar ou a galera vai começar a cada vez mais migrar para Android e não vai ter propaganda que você faça que resolva, fia. Toma consciência. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal TecNerd para mais vídeos de tecnologia, reviews, análises e críticas sociais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.